Eu sou Leandro Viana e chegou o filme O Macaco, novo terror do diretor Osgood Perkins, o mesmo diretor de Longlegs. E tipo, se tu quer ver assim, mortes legais, sangue, você vai gostar do filme porque temos aí mortes variadas e bem escrachadas, engraçadas. Essa parte eu gostei demais. Só que se você também se importa assim com um roteiro, uma história legal, personagens bem desenvolvidos, daí, meus amigos, não tem salvação, tá? As cenas do macaco, assim, em específico, pô, são bem filmadas. O Osgood Perkins ali, pô, acerta demais no medo que aquele brinquedo ele quer te passar, tá? É um sorriso assustador. O problema é que o mesmo diretor também assina o roteiro do filme, e daí transforma o conto do Stephen King em um terrir. E isso foi a pior decisão possível. Exatamente porque muitas piadas são bobíssimas, sem graça, sem sentido. Simplesmente eu não consegui me divertir, gurizada. E tem mais um erro aqui, tá? Que é fazer o filme ser comédia, terror e também um drama familiar chato e desnecessário, tá? Assim, ó, eu gostei da primeira parte do filme, mas do meio pro final, mano, cara, é um desastre total, tá? Lá no final do vídeo eu vou te falar do conto que deu origem ao filme, tá? E vocês vão perceber como é muito melhor aí que o macaco. Justamente porque não tem espaço pra piadinha. Aliás, no conto, o macaco ele toca símbolos, né? Que são, pô, aqueles pratinhos que fazem barulho, sabe? Só que a Disney tem o direito de imagem desse macaquinho por causa de Toy Story. Daí o diretor, né? Ele substituiu de forma genial pela bateria. E também vou falar no final do vídeo aqui sobre possibilidades de continuação, tá? Sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de O Macaco Explicado. A primeira cena de O Macaco já mostra qual vai ser o tom do filme, pois temos o maravilhoso Adam Scott de Ruptura, muito assustado e tentando se livrar ali de um macaquinho de brinquedo. Ele vai ter uma loja de penhores querendo vender ou devolver, só que o macaco ele toca o seu tambor e mata o atendente ali, pô, no estilo muito premonição. É um ratinho que vai roer a corda, que bate em algo e faz disparar um arpão nas entranhas do magrão, né? E daí vamos para a história do filme. Somos apresentados a Hal e Bill, irmãos gêmeos, que passaram aí por bons traumas enquanto ainda crianças. O Adam Scott, da cena inicial, era um piloto, né? E ele também é o pai dos guris e é dito que ele abandonou a família. Não é explicado o porquê disso, mas acredito que foi porque o pai acreditava que assim iria proteger os filhos. Já a mãe do garoto é vivida pela Tatiana Maslany, adoro ela, mas pô, ela tem pouco tempo de tela. E falando dos irmãos, o Bill, ele é um valentão nível supremo que faz muito bullying com o irmão Hal, que já é um guri mais tímido, e confesso, pô, me incomodou demais porque parecia muito forçado essa valentia e ainda trouxe péssimas piadas. Como, por exemplo, uma gangue de meninas da escola, né, que ouviram o Bill falar que o pai só sumiu de casa ali por causa do Hal, sabe? E por isso elas tomaram as dores. Daí tem uma hora que elas esperam o Hal dentro de um banheiro, tiram a calça dele, fazendo ele voltar só de cuequinha pra casa. Tem um outro momento que sujam o pequeno Hal com muita banana esmagada, sabe? Mas os meninos, então voltando para a história, tem uma hora que vão olhar o armário do pai, né, as coisas do pai, e encontram um macaco de brinquedo ali em uma caixa. E esse macaco ele mata pessoas quando alguém dá corda e ele começa a tocar sua bateria. É como se fosse a Sinfonia da Morte. Então, em um primeiro momento, eles giram sem saber disso. A primeira morte, por exemplo, é a babá, né? Ela levou os meninos para jantar num restaurante onde os chefes cozinham a comida na tua frente, naquelas chapas de ferro, sabe? Ficam com a faca se exibindo ali. E acidentalmente o chefe acaba rasgando a garganta da babá na frente dos moleque, né? Após esse acontecimento, o Hal desconfia que o macaco foi o causador da morte. Porque ele meio que ouviu, sentiu ali as vibrações do macaco tocando o tambor que estava no carro fora do restaurante. E lembra que eu falei, né, das meninas que jogaram banana esmagada no Hal?
Quando ele chegou em casa, pô, chegou putaço irritado por causa disso, ele pega um macaco, dá corda nele, desejando que o irmão Bill morresse. Pô, o Bill é tão insuportável nesse filme que eu entendo o pequeno Hal ali. Só que, meus amigos, não é você que escolhe quem morre, é o macaco. E como se fosse uma roleta russa ali, digamos. E nessa hora, quem acaba morrendo é a própria mãe ali, a Tatiana Maslany, na frente do Bill, uma morte bem legal, um derrame assim. E isso vai traumatizar o guri, o Bill, o moleque valentão. Depois disso, os dois vão morar com os tios, né? E os irmãos, eles pensam nisto, testam novamente o macaco, dão corda e o tio é pisoteado por 67 cavalos enquanto dormia em um saco de dormir. Muito legal, né? Parece que virou ali uma geleia. Desse jeito, o Bill, o gêmeo do mal ali, pensa que foi a própria mãe que deu corda sem querer no macaco e acabou morrendo. E o Hal fica quietinho, né? Não fala que ele foi o responsável. E eles decidem então jogar o macaco em um poço ali, que estava vazio, para se livrar dele. E desse jeito, se passam 25 anos sem ninguém morrer e vamos para a vida adulta dos moleques. E aqui pra mim é o maior erro, porque as piadas funcionavam com as versões crianças, né? Mas fica muito idiota com os adultos, né? E temos também o ator Theo James interpretando os irmãos gêmeos. Mas a gente acompanha então o Hal, né? O gêmeo bom. Mas, antes de continuar, gurizada, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E quem não curtir, quem não se inscrever, ó, vai receber uma visitinha de um macaquinho. Bom, eu tava falando do Hal, que se tornou um antissocial ali adulto, né? Ele tenta se distanciar de todos por medo que o macaco acabe matando quem ele ame. Trabalha também em um emprego sem futuro, em uma lojinha lá de conveniência. Só que o Hal tem um filho, né, o Petey, que ele só vê uma vez por ano. Passa um final de semana e era isso. Na verdade, está quase repetindo os próprios passos do pai que sumiu lá da vida dos guris. Mas quando o Hal então vai buscar o filho, ele descobre que o padrasto do moleque quer adotar o menino, né? Padrasto que é interpretado pelo Elijah Wood, nosso Frodo lá de Senhor dos Anéis. E mano, essa é a única cena dele no filme. Eu acho isso um absurdo porque vendem o filme falando do elenco. E essa cena só serve para acrescentar um drama totalmente desnecessário, que é ver o Hal ter que fazer a escolha de abandonar sua família, né? Enquanto é óbvio que essa ausência faz o guri ali, o Petey, ele meio que odiar o pai por não saber nada da vida dele. Ao mesmo tempo que o Petey quer a atenção do seu pai, né? Ele até quer aproveitar esse final de semana aí para fazer um trabalho da escola sobre a sua árvore genealógica. E daí o Hal é um bostão, mente que é filho único, não quer dar assim nenhuma informação sobre o seu passado. Mas lembra da tia que adotou os gêmeos no passado? Ela acaba voltando e tendo uma morte à la premonição. E os itens da casa dela são colocados à venda, assim, naquelas vendas de garagem, sabe? E conhecemos um novo personagem ali, um cara emo, meio rebelde, chamado Rick, que encontra o maldito macaco. Então o brinquedo está de volta, gurizada. A explicação do filme é que nesse momento estamos em 2016, o ano do macaco no calendário lunar chinês. E desse jeito o macaco até faz a sua presença ser sentida ali. Mas sobre esse personagem, o Rick, o diretor, eu acho que ele quis mostrar que ele também vem de um lar caótico, assim, com um pai infiel, que abandonou a família. Mas enfim, durante então a viagem do Hal com seu filho, Petey, o Hal recebe uma ligação do seu irmão Bill. Pô, fazia uns 5, 10 anos que eles nem se falavam assim. Só que o Bill suspeita então que o macaco voltou justamente porque a tia morreu e diz que o Hal precisa cancelar esse passeio com o filho e investigar melhor aí essa morte, tá ligado? Então durante a ligação a gente tem até mais uma morte que sinceramente achei idiota, tá? Porque o Hal, ele tá na área do hotel, assim, que tem piscina. E começa as coisas, como eu disse, a lá premonição. Tem um ar-condicionado que cai, em uma parte molhada, daí vem um fio, dá um curto. E nisso uma mulher pula na piscina. E ao invés dela morrer eletrocutada,
a mulher simplesmente explode quando toca na água e uma perna voa para cima do Hal. Assim, mano, assim, ó, pra mim passa do exagero essa piada. Nisso, o Hal e o Peary voltam para a cidade onde o Hal cresceu. Descobrimos que muitas mortes bizarras estão acontecendo, tem umas bem palhaçada mesmo. Logo, alguém está dando corda no macaco. Também tem mais o drama do Peary descobrindo assim que o pai nunca contou que tinha um irmão gêmeo. E a cena que ele descobre, pô, é um roteirinho muito porco, sabe? Mas o grande plot twist é que a pessoa que está com o macaco neste momento é o próprio Bill, né? Porque lembra que eu falei que ele ficou traumatizado com a morte da mãe? No fundo, ele suspeitava que foi o irmão, o Hal, que deu corda no macaco, e não a própria mãe, né? Que nem o Hal afirmou, assim, sem querer. Desse jeito, o Bill, ele nunca perdoou o Hal e passou a sua vida inteira planejando vingança, queria matar o irmão. Só que demorou praticamente 25 anos para o Bill conseguir um macaco de volta. Então o Bill, ele cresceu e desenvolveu uma crença de que o macaco faria justiça e tiraria a vida do Hal. Mas para mim não faz o menor sentido. Se ele queria vingança, era só ir atrás do irmão e matar ele, sabe? Pra que pegar um macaco? Não faz o menor sentido ele precisar desse maldito brinquedo. Mas antes de falar do final aqui, explicar ele, deixa eu aproveitar para fazer um convite para que vocês participem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, dá para fazer um Pix. Vocês ajudam em primeiro lugar a manter a qualidade dos vídeos, trazer mais vídeos. E todo mês tem muitos sorteios e muitos benefícios para os membros. Tem o nosso grupo do Whats, falamos de séries, filmes todos os dias. E quem faz parte do clube, quem acredita no projeto, o nome sempre aparece aqui do ladinho. Pô, muito obrigado de coração a todos vocês aí que acreditam no nosso trabalho. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Mas voltando aqui, ó, lembra do Rick que achou o macaco lá na venda de garagem? Então, na verdade ele foi contratado pelo Bill para achar esse macaco. E o Rick então decidiu que queria o macaco de volta porque o brinquedo dava a sensação de se sentir próximo do seu pai ausente, né? Daí o que ele faz? Ele sequestra o Hal e o Peary, né? E leva os dois até o esconderijo do Bill, pelo simples fato de que o Bill tinha a teoria que se o Peary ele desse corda no macaco, era possível que o Hal morresse. E daí com essa vingança feita, o Rick poderia então levar o macaco para sua casa, né? Totalmente sem sentido, né, meus queridos? Um roteiro mirabolante para algo mega simples. O Peary então ele entra no esconderijo do Bill. É tipo uma mistura assim da Casa do Esqueceram de Mim com Jogos Mortais, são muitas armadilhas, e o Peary conversa com o Bill lá e dá corda no macaco e acaba matando o Rick com um monte de abelha que entra na boca do magrão, né? Então, o Bill, ele percebendo que o macaco não mataria o seu irmão gêmeo, o Hal, ele começa a ficar putaço, dá corda várias e várias vezes no macaco, começa a brigar com o brinquedo, tenta forçar o braço do macaquinho ali para tocar na bateria, sabe? Eles entram em uma briga de verdade e temos uma cena patética do Bill sendo arremessado para longe. E daí o macaco enlouquece, começa a tocar bateria como se estivesse, assim, ó, sei lá, num show do Sepultura, e daí a morte ganha proporções homéricas, assim, né? Cai um avião na cidade, no final a gente até vê a cidade tá um completo caos. Mas aqui, meus amigos, novamente vem um drama chato pra caramba, velho, né? Dos irmãos ali que eles ficam falando, pô, ninguém tem culpa pela morte da mãe. O Bill ele fala, né, pô, sofreu a vida toda por essa morte. E a resposta do Hal, do Gêmeo Bom, é inacreditável. Ele diz assim, ó, eu também sofri. Eu também perdi a nossa mãe. E o Bill diz, nossa, verdade, nunca me liguei que a minha mãe também era sua. Sério, mano? Que diálogo bosta! E para completar tem todo um suspense se o Bill vai fazer as pazes com o irmão, né? Ou não, ele faz que vai apertar a mão dele e tira, assim. Igualzinho quando eles faziam quando eram crianças, né? E tipo, ele faz 2 vezes isso. Mais uma coisa que achei patético, sério mesmo. Mas sim, eles fazem as pazes ali, só que o macaco dá a cartada final ali, bate mais uma vez a baqueta na bateria, ele aciona as armadilhas da casa do Bill e temos o disparo de uma bola de boliche que explode a cabeça do Bill, né? E na bola de boliche tem o nome Lois, que é o nome da mãe dos guris, né, dos gêmeos.
como se fosse uma metáfora da mãe matando o filho que passou a vida toda buscando a vingança da morte da mãe. Meio louco, né? E já que destruir o macaco não deu certo, porque tentaram 2 vezes no filme isso, também não deu certo esconder em um poço, né? O Hal então decide que o melhor é ficar com o macaco para garantir que ninguém vai dar corda nele, assim, né? Para gerar mais mortes aleatórias e tal. Ele aceitou que essa maldição é algo que vai ter que levar para si. Sinceramente, não gosto desse final, prefiro do livro, né? Mas desse jeito, então, o Hal e o Peter, pai e filho, estão reunidos, estão emocionalmente assim conectados agora, e eles estão indo embora da cidade e eles percebem a carnificina que o macaco deixou assim naquele lugar, velho. É muita gente morta, casas destruídas, mas não acabou, meus queridos, porque na estrada vemos um homem pálido andando em um cavalo, e na verdade é a própria morte. O macaco fez tanto estrago que a morte em pessoa apareceu no lugar. E para mim, a mensagem aqui é que o Hal finalmente ele tá aceitando que a morte faz parte da vida das pessoas e tá fazendo ali a paz com tudo que aconteceu. Esse é o filme O Macaco, gurizada, e apesar das mortes legais, da presença assim do macaco ser assustadora, o filme ele exagera demais na comédia com cenas bobas, péssimos diálogos. O Rick, por exemplo, parece que saiu do filme do Debi Lloyd, né? É um plot muito ruim para desperdiçar o ser ali, o macaco. Então, a minha nota para o filme é nota 2 de 10. Não vale o ingresso do cinema, né? Não me divertiu. Talvez a explicação para isso é que eu goste mais do conto que inspirou o filme. E eu vou aqui agora explicar como que ele é. O Macaco, do Stephen King, é um conto que está no livro Tripulação de Esqueletos. A premissa é a mesma, tá? Tem os irmãos Hal e Bill, que acham o macaco nas coisas do pai, né? Que também sumiu da vida deles. A única diferença é que o pai era marinheiro no livro, ao invés de piloto. E não existe também isso de irmão bom e irmão malvado, tá? Na verdade, o Hal e o Bill nem gêmeos são. Mas a história começa com o Hal adulto. Ele tem 2 filhos, tem uma esposa, e os filhos dele encontram um macaco. E daí a história do passado e do presente vão se intercalando. A gente vai vendo através de flashbacks tudo que o Hal sofreu na sua infância, né? Tem também lá as mortes da babá, da mãe, eles vão morar com os tios, jogam um macaco no poço, tudo tem no livro. Mas não existe piada, é tudo tenso. O Hal vai lembrando do seu passado, cara, e aquilo aterroriza ele de verdade. Ele fica com medo que a maldição volte e mate toda a sua família depois de anos. E a gente sente esse medo. E um detalhe é que o macaco ele tá estragado, né? Tipo, ele não funciona dando corda. Na verdade, ele até começa a bater lá os pratinhos quando tá com vontade de bater, tá? E sempre alguém morre. Mas resumindo, o Peter, ele é um dos filhos do Hal no futuro ali, ele tem 9 aninhos e ele sente a presença demoníaca daquele brinquedo, como se o macaco pedisse para ele dar corda, sabe? E isso começa a assustar muito o Hal. Desse jeito, no final do livro, o Hal, ele pega um barco e vai até o lugar mais fundo de um lago, coloca o macaco em uma bolsa cheia de pedras e joga, né? Enquanto ele tá voltando assim para a margem do lago, né? O Peter, o filhinho dele, tá lá esperando o pai. Ele começa a ouvir ali um macaco batendo os pratos, começa a sentir aquela presença demoníaca. Centenas de peixes começam a morrer, o barco começa a se quebrar, entrar água, sai parafuso. E a gente fica apavorado com a escrita do Stephen King, né? Então existe um desespero ali. Mas no final ali dá tudo certo, o pai e o filho se abraçam e pelo menos por enquanto a maldição está lá no fundo do lago. E pelo filme ter se distanciado muito, mas muito do conto, talvez isso fez eu odiar o filme, sabe? E digo mais, né? Esse final do filme pode trazer uma sequência tanto centrada no pai e no filho, né? Ou também o brinquedo caindo nas mãos de outra pessoa, seja por roubo, acidente. Isso traria mais mortes, um novo grupo ali de pessoas. Prefiro não saber a origem do macaco, tá? Sério, não precisa contar de onde veio. Cara, é um brinquedo que causa morte, deu.
Mas se fizer dinheiro, se preparem que talvez possamos ver uma sequência aí focada no pai dos gêmeos, né? De como que ele conseguiu esse macaco e talvez a origem dele. Mas enfim, comentem o que acharam de um macaco, se eu exagerei aqui nas minhas críticas. Se elas fazem sentido, falem para eu me sentir melhor, né? Se vocês gostaram, podem comentar também. Eu adoro, assim, ouvir opiniões diferentes da minha. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o nosso podcast lá no Spotify. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.